Hoje, vamos tomar um tempo para estudar as palavras da verdade de Deus com o tema Servir aos outros no Evangelho. Vamos estudar os ensinamentos de Deus sobre que tipo de mentalidade de fé cada um de nós e cada membro líder deve ter. Vejamos Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui, Jesus Cristo disse, aprendei de mim. Há muitas coisas que precisamos aprender de Jesus. Dentre muitas coisas que precisamos aprender de Jesus, antes de tudo, vamos aprender como Ele guiou a obra do Evangelho ao servir aos outros. Hoje, vamos estudar isso através da Bíblia. Jesus disse, vinde a mim e aprendei de mim. Sem aprender com Ele, nós não poderemos evitar carregar um jugo pesado sobre nós para sempre. Vamos descobrir como Deus tornou o jugo leve e suave, através do ensinamento em Lucas capítulo 22, versículo 24. Versículo 24. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse, os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Pois, no meio de vós, eu sou como quem serve. Jesus é Deus, que está na posição mais alta onde deve ser servido. Mas Ele desceu à terra e disse, vinde a mim e aprendei de mim. Que tipo de pessoas devem vir a Jesus e aprender dele? Todos os que estão cansados e sobrecarregados, e que estão carregando o pesado jugo sobre si. Os que estão cansados e sobrecarregados geralmente são aqueles que guiam os outros na linha de frente possuindo um título ou posição. Todos aqueles que estão na linha de frente do Evangelho devem vir a Cristo e aprender dele. O que eles devem aprender dele? Jesus disse, vinde a mim e aprendei como servir aos outros. Então, não importa quão pesados sejam nossos jugos, os jugos se tornarão suaves e leves a partir do momento que servirmos. Como vocês sabem, há um pequeno romance intitulado Viagem ao Oriente, escrito por Hermann Hesse. Esse romance é sobre pessoas de classe alta que vão em uma peregrinação ao Oriente. O personagem principal dessa história é um criado chamado Léo. Ele assume todos os trabalhos ocasionais e faz todas as tarefas. Ele, às vezes, se torna um bom ouvinte dos peregrinos e faz tudo para as pessoas nobres e de classe alta. Durante a peregrinação ao Oriente, enquanto Léo, seu criado, estava com eles, eles não tinham problema e a viagem percorria tranquilamente. Mas devido a um certo acontecimento, Léo desapareceu do grupo. Desde o momento em que Léo desapareceu, a viagem entrou em crise. Os membros estavam em um estado de confusão e a comunicação era ruim entre eles também. Não havia tido nenhum problema com eles até então. Mas, como uma pessoa, Léo, desapareceu e não estava mais com eles, como não havia mais aquele que poderia fazer as tarefas, eles ficaram confusos
e começaram a vacilar em tudo. Somente então as pessoas nobres e de classe alta no grupo compreenderam que a jornada não teria como prosseguir suavemente sem o Léo. Antes, eles consideravam Léo como nada. Eles o consideravam como um mero criado. Mas, sem ele, eles caíram em caos. Assim, eles chegaram a pensar sobre todos os papéis que Léo assumiu e o seu valor. Eles compreenderam que Léo tomou bom cuidado deles atrás deles, ainda que ninguém o olhasse. E ele assumiu todos os trabalhos mais difíceis que os outros não queriam fazer. Nesta situação, eles não podiam mais proceder com a peregrinação sem o Léo. E assim a viagem parou lá. A viagem ao Oriente parou no meio do caminho. Um dos peregrinos ficou curioso com o desaparecimento de Léo. Onde e como ele desapareceu? Depois de perguntar a todos ao redor, através de diversos canais, por muitos anos, ele finalmente chegou a encontrar Léo novamente. Quando ele encontrou Léo novamente, ele ficou surpreso em saber que Léo era o líder da denominação religiosa que organizou o seu grupo para a viagem ao Oriente. Depois, foi descoberto que Léo era aquele que liderou uma grande denominação. Ele fez todos os trabalhos e tarefas. Apesar disso, Léo nunca foi uma pessoa inferior ou insignificante. Graças a um homem, todas as pessoas podiam percorrer a peregrinação suavemente. Mas, já que o homem desapareceu, todos os sistemas entraram em confusão e até a comunicação entre elas desabou. Elas não podiam mais ir rumo ao seu destino. Hoje, nós estamos indo para uma grande meta. Estamos participando espiritualmente desta viagem da pregação. Se nós não tomarmos o papel como Léo nesta jornada, mas apenas quisermos ser servidos como os nobres, nem nossa jornada, nem nossa obra de pregação pode evitar de parar no meio do caminho. Nós não poderemos alcançar o nosso destino. Por isso, precisamos ter o coração da mãe e a liderança da mãe. Ainda que uma mãe esteja na alta posição em casa, ela sempre apoia seus filhos. Ela cuida dos seus filhos por trás deles. Ela desempenha, às vezes, o papel de enfermeira, às vezes, o de babá, que coloca o bebê para dormir, às vezes, o de costureira, e ela lava as roupas sujas dos seus filhos. Apesar do seu alto status em casa, ela não rejeita, mas faz todos os trabalhos de casa. Nós precisamos aprender de Deus a humildade. Léo era um homem da mais alta posição em uma grande denominação. Apesar disso, ele se voluntariou para ajudar as pessoas durante a viagem e fez todos os trabalhos, servindo-as como se ele fosse um servo. As pessoas não sabiam quem ele era. Quando sua identidade foi descoberta mais tarde, ficaram impressionadas. Cristo Jesus veio à Terra para servir. Ao pensarmos na sua posição, ele não precisava servir, certo? Todos os seres humanos deviam exaltá-lo e servi-lo. Apesar disso, ele disse: "No meio de vós, eu sou como quem serve." Há um exemplo representativo.
Jesus lavou os pés dos seus discípulos no dia da Páscoa. Naqueles dias, os servos lavavam os pés dos seus mestres. Era um costume no Oriente Médio. Era um costume os servos lavarem os pés dos seus mestres. Mas não havia um costume dos mestres lavarem os pés dos seus servos. Por todas as épocas e em todos os países do mundo, não houve nenhum caso, exceto o de Jesus. É certo que Deus tem nos dado uma grande tarefa com grandes bênçãos. Então, como lidaremos com isso? Assim como o homem chamado Léo na história, não importa que posição nós temos, não importa que título nós temos, se nós desempenharmos nossos papéis apropriadamente, a obra da pregação ocorrerá como? Suavemente. Deus certamente a cumprirá. Para isso, o que Jesus disse? Ele disse, vinde a mim e aprendei de mim. Hoje, nós devemos saber o que Jesus nos ensinou, quer dizer, quais são os ensinamentos do Pai e as instruções da Mãe pela Bíblia. Vamos, mais uma vez, gravar os ensinamentos de Deus profundamente nos nossos corações. Assim, na família de Sião, às vezes nós podemos fazer os trabalhos para os nossos irmãos e irmãs e, às vezes, desempenhar o papel de um consultor que ouve o seu sofrimento e, às vezes, encorajá-los a sempre dar graças a Deus pela salvação. Ao fazer isso, todos os nossos membros de Sião podem seguramente alcançar o reino dos céus. Quanto a servir os outros, nós podemos ver muitos ensinamentos nos evangelhos. Vejamos o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 42. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes, sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse como? O que vos sirva. Oh, eu quero ser um grande homem, uma grande pessoa no reino dos céus. Quem quer que diga isso, o que ele deve se tornar? Ele deve se tornar o que serve. Do contrário, seu sonho se tornará em nada. Seu sonho virará fumaça, como as pessoas expressam. Versículo 44. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o quê? Ele será servo de todos. Quem quer ser grande deve servir. E quem quer ser o primeiro deve ser servo de todos. Todos aqui se referem a todos, sejam eles jovens, velhos, homens ou mulheres. Com a mentalidade de servo de todos, nós devemos carregar a obra do Evangelho. Jesus subsistia em forma de Deus, mas ele se rebaixou, tomando a natureza de servo. Nós podemos ver isso no livro de Filipenses. Se nós estamos carregando um pesado jugo sobre nossos ombros, hoje vamos seguir o caminho de fazer nosso jugo leve como Deus nos ensinou. Deus disse a nós, vocês devem ser servos de todos. Quem quer ser o primeiro no reino dos céus deve ser o último na terra. Deus nos disse para carregar o Evangelho com fé, de poder voluntariamente sentar no assento mais inferior. Pessoal, todos os registros na Bíblia não são simples instruções morais ou meramente palavras boas, mas são as lições para os filhos celestiais, em favor dos príncipes e princesas. As lições santas de Deus Pai e de Deus Mãe são registradas na Bíblia, certo? Essas palavras não foram escritas para as pessoas do mundo.
Deus concedeu suas palavras para seus filhos que pecaram inconscientemente no céu e foram lançados para a terra. Alguns pensam, as pessoas do mundo vivem como lhes agrada. As pessoas do mundo podem viver contra as palavras de Deus, mas nós todos devemos viver de acordo com as palavras, porque nós esperamos pela glória do céu. Ao seguirmos isso, seremos grandes no reino dos céus. O rei é o maior ou o menor? Nós reinaremos para sempre na pátria celestial. Portanto, nós devemos aprender o papel do maior na terra antes de irmos ao céu. A fim de sermos grandes, o que devemos ser? O versículo 43 novamente. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse, como? Será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Nós devemos levar essa vida. Deus não é servo, mas mestre. Deus merece ser adorado e servido. Mas Ele lavou os pés de meras criaturas e as elevou. Quando praticamos esse grande ensinamento de Deus, a obra de salvar será cumprida. E não temos dúvida sobre isso, certo? Vamos para o capítulo 9. As mesmas palavras foram dadas repetidamente neste capítulo. Capítulo 9, versículo 35. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Este não é o mesmo ensinamento? Se alguém quer ser o primeiro, ele deve ser o último e servir a todos. Deus nos deu essa lição muitas vezes. No mundo, muitos crimes, disputas e discussões ocorrem entre as pessoas e à nossa volta. O que causa essas coisas acontecerem? Isso é porque as pessoas não querem servir. Esta é a razão para todos os problemas. Hoje, nós devemos compreender o caminho de Deus de servir aos outros. Por favor, pensem cuidadosamente. Por que uma mãe está destinada a estar na posição de servir seus familiares? Porque toda a equipe pastoral e os filhos de Sião precisam da liderança da mãe nesta época? Os membros que vieram à verdade mais cedo do que os outros irmãos e irmãs estão espiritualmente na posição de servir. Por quê? Porque nós fomos chamados primeiro. Como os primeiros, vocês e eu, nós devemos mostrar um exemplo de fé para os últimos. Vamos para 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1, diz assim: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus, que há entre vós, não por constrangimento. Quando nós cuidamos do rebanho, nós não devemos ser relutantes, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Nós devemos ficar alegres e felizes em fazer o trabalho, nem por sórdida ganância, isto é, não por ganho pessoal, mas de boa vontade. E o que disse?
nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes, tornando-vos modelos do rebanho. Se nós agimos como dominadores deles, podemos dizer que estamos praticando a vontade de Deus que nos ensinou a servir? Nos tempos da igreja primitiva, se alguém tentava dominar os outros, não foi escolhido como um líder ou um presbítero. Por isso que foi dito, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes, tornando-vos o quê? Modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. E a Bíblia encoraja os líderes pastorais que seguem a palavra. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outrocina um trato de uns com os outros. Cinge-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, Deus, em tempo oportuno, vos exalte. Nos disse para servir os outros. Isso não porque somos um servo. Numa família, uma mãe trabalha como serva, porque ela é serva? Não. Suponhamos que a mãe que está sempre em casa, no horário que sua família chega em casa, não esteja em casa. Então, haverá grande caos na família. Quando o pai chega em casa depois do trabalho, ele pergunta, onde está sua mãe? As crianças dizem, a mãe não está. O filho que chega depois do trabalho diz, a mãe foi a algum lugar? Por que nossa casa parece deserta? Nós temos algo para jantar? Eles apenas esperam para alguém cozinhar o jantar para eles. Se não há mãe por apenas um dia, a família inteira fica em estado de agitação. Eles não sabiam quão importante era a mãe. As pessoas não percebem isso enquanto a mãe está com elas. Mas com a sua ausência, todas compreendem que ela está numa posição muito importante e seu trabalho é incrível. Assim como na história, as pessoas não podiam proceder com a peregrinação ao Oriente sem o homem. Essa é a maneira de servir. Assim como o ar, as pessoas não podem viver sem aquele que as serve. Porém, nos dias comuns, elas não sentem a sua existência, nem a necessidade de sua existência. Mas, se o oxigênio desaparece por apenas 5 minutos, atormentado, ninguém pode fazer nenhum trabalho. Essa é a maneira de servir e da humildade que Jesus nos ensinou. Ele nos disse na Bíblia, vinde a mim e aprendei de mim. Isso é algo que nós precisamos praticar e cultivar. Nunca é fácil cultivar. Nós precisamos remover nossa arrogância e orgulho e lutar com nós mesmos. Ainda que isso seja difícil e nós precisemos vencer a nós mesmos, nós não devemos obedecer a Deus e segui-lo? Como Deus nos ensinou como servir, por mostrar um exemplo, assim vamos servir nossos irmãos e irmãs de Sião, não mostrando a nossa própria existência, mas parecendo naturais. Vamos servi-los ao nos preocupar com seus assuntos, cuidando deles e compartilhando suas tristezas e dores. Todas essas coisas podem ser feitas ao praticarmos a obra de servir e a humildade. Deus nos ensinou que quem quer se tornar primeiro deve ser último e servir aos outros. Todos os nossos membros vieram a este mundo pecaminoso e vivem uma vida dura, trabalhando duro. Nós devemos ter piedade deles, sentir por eles e ter compaixão deles. Nós devemos servi-los com o coração de amor. Havia alguns membros que não se destacavam na obra do Evangelho na Coreia, onde a condição econômica é boa. Mas quando foram para outros países, em situações difíceis, eles fizeram grandes esforços, com mais fervor para a obra do Evangelho. Eles disseram que ficaram de coração partido ao ver os irmãos e irmãs locais
guardarem sua fé sem perder seu sorriso, ainda que vivessem em condições difíceis. Eles chegaram a ter o coração do pai e da mãe. Eles chegaram a ter compaixão por eles, pensando: eles vieram a este mundo pecaminoso depois de pecarem no céu e vivem essas vidas duras, sofrendo muitas dificuldades. Assim que surgiu o amor nos seus corações, a obra do Evangelho se tornou próspera. Se ouve esse tipo de história muitas vezes. Nossa obra do Evangelho não é para recrutar muitos membros, nem para crescer em número. Quem vem para a verdade precisa se cultivar espiritualmente. Praticar os caminhos da nova aliança é se cultivar, certo? Mas seu processo não é fácil. Realmente não é nada fácil. Contudo, nós devemos praticar isso. Quando nós praticarmos um por um, o mundo inteiro e todos os nossos irmãos e irmãs perdidos se reunirão no amor do pai e da mãe e mudarão todos juntos. Então voltaremos juntos ao reino dos céus, nosso lar eterno, e reinaremos para sempre. Deus permitirá essa posição gloriosa para nós. Problemas nesta terra duram momentaneamente. Depois de pouco tempo, nós voltaremos ao nosso lar eterno, com o Pai e a Mãe Celestiais. Nós viveremos gloriosa e eternamente no céu. Todos nós devemos servir uns aos outros, para que possamos praticar os caminhos do Pai e da Mãe em Sião. Em Sião, em toda Páscoa, o pai e a mãe nos dizem para lavar os pés dos irmãos e irmãs. Nós devemos lavar seus pés, conhecendo o significado. Quando cada um de nós pensa: eu servirei meus irmãos e irmãs e me tornarei o servo de todos, então as cargas pesadas sobre nossos ombros se tornarão leves. Por isso, aqueles que querem ser os primeiros no céu nunca devem se tornar os primeiros na terra, mas sentar na posição mais baixa. Os filhos de Sião devemos compreender que precisamos sentar na posição mais baixa e servir os outros todo o tempo. Qual é a razão do Pai vir à Terra 2000 anos atrás e, vindo de novo nesta época, o pai e a mãe levarem vidas humildes? Deus, o Todo-Poderoso, não tem motivo para se humilhar, mas se humilhou para nos ensinar algo através disso. Eu peço a vocês para conhecer a vontade de Deus e mudarem em seres celestiais, para que nenhum de nós perca o céu, mas todos entremos certamente no nosso lar eterno. Em conclusão, a maneira de servir é como o destino da mãe, a natureza da mãe e a liderança da mãe. Todos os membros de Sião vamos gravar a liderança da mãe profundamente em nós e guiar todos com amor. Esperando isso, concluo o sermão. Muito obrigado.